Olá, jovens, vamos dar continuidade às nossas aulas de movimento circular. Bom, no último vídeo, foi a última aula, eu propus um exercício a vocês. Eu solicitei que vocês calculassem a velocidade angular da Terra e a velocidade angular de Marte. Entretanto, eu não fui específico se era a velocidade angular de rotação da Terra ou de translação da Terra. Apesar de que de Marte eu fiz questão de falar o tempo que ela gira em torno do Sol, então eu estava fazendo referência direta à translação de Marte. Eu vou fazer os três casos: a velocidade angular de rotação da Terra, a velocidade angular de translação da Terra e a velocidade angular de translação de Marte. Então vamos lá. Vamos começar com a da rotação da Terra, tá? E a gente tem que lembrar que a equação é ômega, que é a velocidade angular, é igual a φ, o ângulo que se descreve, dividido pelo intervalo de tempo para descrever esse ângulo. Se a gente pensar que a rotação da Terra é uma volta completa em torno do seu eixo, então ela vai dar uma volta de 360 graus. 360 graus, e ela faz isso num período de 24 horas. Então essas os nossos dados, né? Esses dados, obviamente, não estão em termos do Sistema Internacional de Unidades, que é o que a gente usa para fazer uma conta mais fácil. Então, 360 graus vão ser 2π radianos, que é o equivalente a uma circunferência completa, né? 2π. E 24 horas, que em segundos vai dar o total de 86.400 segundos. Então, se a gente jogar isso na equação, 2π dividido por 86.400, lembrando que π foi usado aqui 3,14, tá? Você pode usar 3 e arredondar, não tem problema, vai dar um valor próximo a isso, não precisa se preocupar. Então, o resultado vai dar 0,00007 radianos por segundo. Isso seria a velocidade angular de rotação da Terra, ou seja, a cada segundo a Terra gira em torno cerca de 0,00007 radianos. Tá? Parece lento, né? Mas é lento. Bom, se a gente fizer para a translação da Terra, que agora é o tempo que ela leva para dar uma volta em torno do Sol, obviamente a gente está esperando um número ainda menor. Por quê? Porque leva mais tempo, né? Lembrando que a velocidade angular depende do tempo, ela é inversamente proporcional ao tempo que se passa. Quanto maior for esse tempo, menor vai ser essa velocidade angular. E usando a mesma equação, a Terra também vai dar uma volta de 360 graus, ou seja, de novo 2π radianos, mas agora nós temos 365 dias. E se a gente lembra que um dia é 86.400, tem que multiplicar esse número por 365, o que vai dar 756.864.000 segundos. E aí fazer essa conta deve ser uma delícia, né? Fazer ela na mão. Então, se puder, use uma calculadora. O resultado dá 0,000000001 radianos segundo, ou seja, conforme a gente estava esperando, quanto maior o tempo, menor é a velocidade angular. Isso estamos falando para a Terra. Se a gente fizer para Marte, é a mesma equação. Também vai dar uma volta de 360 graus, isso obviamente pensando numa órbita circular, mas a gente sabe que a órbita de Marte é um pouquinho achatada, né? Ela lembra mais uma elipse, mas para fins de arredondamento serve 360 graus. Também vão continuar sendo 2π radianos, e agora o tempo que Marte leva para dar uma volta em torno do Sol é de 687 dias da Terra. Então, a cada 687 dias na Terra, Marte dá uma volta em torno do Sol. Aí pegar os 86.400 e multiplicar agora por 687, que vai dar 1.424.563.200 segundos. Fazer esta conta também não vai ser fácil na mão, então use uma calculadora. Seu computador, né, dependendo da
plataforma que você está usando deve ter, o sistema operacional deve ter uma calculadora para lhe ajudar nesses momentos. Então, por favor, faça uso dela. 0,000000004 radianos segundo. Então você vê que aumentando o tempo realmente diminui o número da velocidade angular. Então agora finalizou. Se teve dúvidas, deixa um recadinho para mim e vamos para a aula propriamente dita de movimento circular. O que a gente tem que entender do movimento circular é que para garantir em várias situações que um movimento ele permaneça uniforme, o que eu quero dizer com isso? As propriedades dele, do giro, né? Pensa numa coisa girando. Para essas propriedades se manterem constantes, é preciso que alguns fenômenos aconteçam. Perfeito? Um deles, para que a velocidade do giro fique a mesma, é o aparecimento de uma força. Tá? Eu vou pegar um exemplo que ele vai construir um pouquinho o que a gente vai ver nas próximas aulas. Tá? Então eu vou pegar o exemplo de um satélite ao redor da Terra. Vamos lá. O satélite ao redor da Terra, ele fica girando numa órbita circular, ok? E fica lá, girando, como eu acabei de mostrar aí. Pensa comigo. Por que esse satélite fica preso ao redor da Terra? Por que ele fica lá? Por que ele não vai embora? Há algum tempo eu fiz essa pergunta para as outras turmas e a maioria das respostas foi por conta da gravidade. A gravidade segura esse satélite e está correto. Nós temos uma força que puxa o satélite para baixo e mantém ele preso nessa trajetória. Agora, por que ele não cai? Se tem uma força puxando ele em direção à Terra. Aí todo mundo ficou meio... realmente, por que ele não cai? Bom, a resposta é porque ele está em movimento, ou seja, porque ele tem velocidade. Esse fator é crucial. Para ele estar em movimento, ele precisa ter velocidade. Mas para ele estar preso àquela órbita, ele precisa ter uma força puxando ele. Ok? Se essa força desaparecesse, o que aconteceria? Ele seguiria em linha reta. Ele vazaria. Em linha reta, professor? Eu vou mostrar isso para vocês com um fenômeno muito simples, que eu tive a ajuda do meu amigo o Lucas Mitri, do canal O Super Lento, que eu recomendo que vocês entrem lá e se inscrevam no canal dele, porque são vídeos super legais e vocês vão adorar, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vão lá, se inscrevam no canal dele, porque é sensacional. Ele fez esse vídeo aqui para mim. Ele começou a rodar um copo com água, né, arriscando estragar o equipamento dele, em nome da ciência. Obrigado, Mitri. Repare na trajetória das partículas de água. Ele até fez a animaçãozinha com a trajetória. Veja que as gotículas de água que saem do copo, elas saem em linha reta enquanto o copo está sendo girado. Perfeito? Consegue perceber isso? Ou seja, no movimento circular, se não houver nada segurando essa partícula, a tendência dela é sair em linha reta, que a gente diz sair pela tangente, ou seja, num determinado ponto da curva ela não faz a curva, ela segue sua trajetória retilínea. Deu para entender? Tem que ter uma força, em todo movimento circular, para ele continuar circular, precisa ter uma força apontando para o centro desse círculo. Senão, a trajetória deixa de ser circular e passa a ser retilínea. Mitri, obrigado mais uma vez, tá? Pelo vídeo. Eu acho que agora ficou claro como água para os meus alunos. Lembra da trajetória. A trajetória tem que ser circular. Tá? Lembrando, eu estou fazendo isso para um satélite, mas para a roda gigante, para o que mais que gira? Para a roda do carro,
para você brincando com o seu fone de ouvido girando, para qualquer situação em que tem uma partícula que está fazendo um movimento circular, isso tem que acontecer. Tá? Isso que é o louco do negócio. Bom, vamos voltar aqui para o nosso satélite. Pensa comigo o seguinte, quando o satélite estiver nessa posição aqui, lembrando que ele vai fazer a trajetória circular, né? Então, quando ele estiver nessa posição aqui, a força vai ter que apontar para cá e a velocidade para cá. Repare uma coisa, se a gente lembrar das leis de Newton, a gente vai lembrar sempre que se tem força, tem aceleração. Joia? Se você não lembrou disso, dá uma visitada em alguns vídeos atrás aqui que você vai ver essa conclusão acontecendo. Se tem força, tem aceleração. Toda vez que tem aceleração, deve haver mudança na velocidade. Lembra disso? Ok. Se você lembra disso, quando eu falo mudança na velocidade, eu não estou me referindo única e exclusivamente ao valor da velocidade. A direção e o sentido da velocidade também podem mudar. Então repare no que acontece com a velocidade nesse exemplo que eu estou dando aqui. O tamanho do vetor permanece o mesmo, tá? Mas a direção dele mudou. Como assim a direção dele mudou, professor? A direção dele mudou, veja só, nesse primeiro ponto, ela é horizontal para a direita. Agora, passados 90 graus, tá? Ele desceu aqui para a linha do Equador, a força mudou de direção e a direção da velocidade e o sentido dela também mudaram. Como assim? Antes ele estava para a direita, ok? E agora ele está na vertical. Se eu botar em outra posição, a força continua apontando para o centro e a velocidade agora ela está oposta, né, ao valor original no sentido. A direção é a mesma, mas o sentido é oposto. Se eu tiver ela aqui, por exemplo, o estudo dela aqui, a força aponta para cá e a velocidade para cá. Então veja, nesse caso, o papel da força é apenas para mudar a direção da velocidade. Para quê? Para garantir que a órbita seja circular. Bom, e a equação é essa aqui. Força, essa força que aponta para o centro, a gente chama de força centrípeta. Isso é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R. Mas que expressão mais feia, professor. Calma, olha só que ela... Você já viu ela. Já viu ela? Já. E você adorou ter visto ela. Eu acho. Ela é só uma forma diferente da segunda lei de Newton. Tá? Esse V quadrado sobre R nada mais é do que a aceleração, que nesse caso a gente chama de aceleração centrípeta, a aceleração que aponta para o centro. Quais são as implicações disso aqui? Bom, essa equação nos mostra o seguinte, né? Ela é composta por essas variáveis, né? A força centrípeta ela depende de massa, ela depende de velocidade e do raio da trajetória. Então vamos analisar as situações. Se nós temos um mesmo corpo com raios de trajetória diferentes, o que isso nos leva a entender? Para raios maiores, para raios grandes, né, se a gente olhar para a equação, o raio ele é inversamente proporcional à força. O que isso significa dizer? Quanto maior o raio, menor vai ser a ação da força. Faz sentido isso? Bom, faz. É só você pensar no último planeta do Sistema Solar. A interação dele com o Sol é bem menor, é menos intensa do que para Mercúrio, por exemplo. Perfeito? Então, quanto mais distante você estiver do centro, menor será essa força que aponta para o centro. Da mesma maneira, e quanto mais próximo, mais intenso será essa força. A velocidade aqui que eu estou falando é a velocidade linear, é aquela velocidade que vai me fazer andar em linha reta, tá? Não é a velocidade angular. Velocidade angular, vídeos anteriores, tá? Velocidade linear é a velocidade que a gente chama de velocidade tangencial, tá? Essa velocidade ela é elevada ao quadrado. Então, veja só, aqui
como ela está na parte de cima da equação, ela é diretamente proporcional. O que significa dizer que se ela aumentar, ou seja, se a velocidade aumenta, a força vai aumentar. Mas ela não vai aumentar igual, ela vai aumentar muito mais. Por quê? Porque é elevado ao quadrado. Então, por exemplo, se eu dobro o valor da velocidade, eu tenho que elevar ao quadrado esse valor. Então, a força vai aumentar não 2 vezes, mas sim 4 vezes. Perfeito? Então, da mesma maneira, acontece se eu diminuir a velocidade. Se eu diminuo a velocidade, a força também tem que diminuir, mas ela diminui muito mais, ok? Então, essa relação, tá em cima da equação, é diretamente proporcional. A massa não é tanto uma variável complicante. Tá? Geralmente, a física que nós estamos estudando, a massa do corpo permanece a mesma, então ela não é tão relevante. Mas se a gente estiver comparando corpos diferentes com mesma velocidade e mesmo raio, vamos pensar em satélites diferentes que vão estar orbitando a mesma órbita. A força vai ser diferente. O que significa dizer que as correções na trajetória que esses corpos vão sofrer vão ter que ser diferentes. Não dá para programar igual esses satélites. Sacou? Você vai ter condições diferentes para que ele se mantenha nessa posição. Mas, de novo, isso aqui já é encaminhando um pouquinho, ajustando um pouquinho o conteúdo para as próximas aulas, tá? Eu vou, como de praxe, fazer um exemplo para deixar tudo claro. Então, o exemplo que eu estou pegando é esse aqui. Daniel está brincando com um carrinho que corre por uma pista composta de 2 trechos retilíneos, P e R, e 2 trechos em forma de semicírculo, Q e S, como representado nesta figura. Então a figura está aqui, é um trilho, P e R são os trechos retos, Q e S são os trechos curvos. O carrinho passa pelos trechos P e Q, mantendo o módulo de sua velocidade constante. Em seguida, ele passa pelos trechos R e S, aumentando sua velocidade. Com base nessas informações, é correto afirmar que a resultante das forças sobre o carrinho, e aí ele dá alternativas. A. É nula no trecho Q e não nula no trecho R. B. É nula no trecho P e não nula no trecho Q. C. É nula nos trechos P e Q. E D. Não é nula em nenhum dos trechos marcados. Bom, para resolver esse exercício, a gente precisa saber os trechos e o que acontece em cada um deles. Então, vamos fazer isso agora. No trecho P, nós temos que o problema dizendo que a velocidade é constante. Então, se a velocidade aqui é constante, como aqui, ou seja, as velocidades não mudam, elas são iguais, então no trecho P, em linha reta com velocidade constante, você não tem aceleração. Se não tem aceleração, então não tem força, ok? No trecho R e no trecho S, ele afirma que há aumento da velocidade. O trecho R também é reto. Aumento da velocidade num trecho reto significa dizer que existe aceleração e, portanto, se tem aceleração, existe alguma força resultante, ok? Agora, o interessante é nos trechos Q e S, tá? Os trechos Q e S são curvas e têm velocidade. Então, vamos analisar aqui o que pode estar acontecendo nos caráteres de força. Então, como eu falei agora há pouco, o trecho P não pode ter força. Por quê? Ele é um trecho reto, com velocidade constante, o que significa dizer que não há nenhum tipo de força resultante. Já no trecho Q, ele está fazendo uma curva, e a força nesse caso é a força centrípeta, ela sempre aponta para o centro. Então existe uma força resultante, então o trecho Q tem força. No trecho R, você tem um aumento da velocidade. Para ter aumento da velocidade, precisa ter aceleração, e para ter aceleração é preciso que haja alguma força. Então, temos força no trecho R. E no trecho S, aqui, além da força centrípeta, nós também temos um aumento da velocidade. Então, também temos uma força na direção da velocidade. Então, nesses 3 casos, apenas o trecho P não tem força resultante. Perfeito? Vamos às alternativas. Alternativa A é nula no trecho Q e não nula no trecho R. Bom, a força resultante é nula no trecho Q? Não. Tem a força centrípeta, então essa alternativa já está errada.
B é nula no trecho P e não nula no trecho Q. Bom, no trecho P não tem força, então é nulo, e no trecho Q tem força, então é não nulo. Então, está correto, é a alternativa B. Mas só para cargo de consciência, vamos analisar as outras. É nula nos trechos P e Q. No trecho P, ela é nula. No trecho Q, não. Então, também está errado. Por que no trecho Q é não nula? Porque se ele está fazendo uma curva, ele está mudando a direção da velocidade, embora seja a velocidade constante, ele está mudando a direção da velocidade e isso tem que ser feito por uma força. Por quê? Porque para mudar a velocidade você precisa de aceleração e tendo aceleração tem força. E a letra D não é nula em nenhum dos trechos marcados. Não, ela é nula no trecho P. Por quê? Porque no trecho P você tem uma linha reta e uma velocidade constante. Então não tem aceleração, não tem aceleração, não tem força. Ok? Então com isso a gente encerra esse exemplo. Eu espero que tenha ficado claro esse tópico para vocês. Bom, para o vídeo não ficar mais longo, então eu só espero que vocês, se vocês tiverem dúvida, vocês deixem em algum lugar para que eu tenha acesso a essas perguntas, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários e se precisar falar comigo, é só entrar em contato. Tá joia? Espero que estejam todos bem e a gente se vê na próxima aula. Valeu!